Cordial bom dia para todos vocês. Feliz sábado. Que Deus nos abençoe agora no estudo da sua palavra através da lição. E uma lição que me chamou muita atenção para alguns pontos e eu quero partilhar com vocês. E a princípio eu quero fazer um esboço geral da lição e aqueles que tiverem perguntas, então nós vamos deixar para um tempo que daremos no final. Porque muitas respostas de perguntas, quem sabe, poderão ser respondidas durante a explanação do tema da lição, né? O nosso verso áureo é um dos versos mais lindos, mais significativos que nós encontramos nas Escrituras, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Uma promessa que Jesus fez aos seus discípulos e que ela se cumpriu em parte. Ela vai se cumprir plenamente antes que Jesus venha. E nós somos convidados a participar desse poder. O Espírito Santo vai ser derramado sobre o povo de Deus e nós faremos proezas com a graça de Cristo, com o poder do Espírito Santo. A nossa lição menciona alguns personagens sobre os quais nós comentaremos algumas coisas, né? Em primeiro lugar, nós temos a pessoa de Filipe, que é o personagem central da nossa lição, né? Nós encontramos 4 Filipes nas Escrituras. Os 2 primeiros não tem nada a ver com a lição, eram personagens descendentes da família dos Herodes, que governaram a Judéia. O terceiro Filipe é o apóstolo, que era de Betsaida, que ficava bem aqui. Betsaida é essa cidade aqui, que ficava ao norte, e aqui era Cafarnaum, onde Jesus morou. Então, o Filipe, apóstolo, era de Betsaida. Enquanto que o Filipe, da nossa lição, era de Cesareia, essa cidade aqui. Cesareia, na margem do mar Mediterrâneo. Então não devemos confundir o Filipe apóstolo com o Filipe de Cesareia, né? E o Filipe foi, podemos dizer assim, o segundo diácono entre a relação dos 7 que foram escolhidos, né? O primeiro foi Estevão, que foi morto, né? E o segundo foi Filipe, assim temos o Prócoro, né? Temos vários deles, eram 7, né? Nicanor, Nicolau, Timão e etc. E onde ele estava? Aonde nós estamos para recebermos o poder de Deus, o chamado de Deus, sermos batizados com o Espírito Santo? É de suma importância exatamente esses pontos geográficos. Aonde estamos, o que estamos fazendo. Onde estava Filipe, né? Nos é dito no texto que, embora ele fosse de Cesareia, ele estava aqui em Jerusalém. É a primeira menção que nós encontramos sobre Filipe. E ao ele ser escolhido entre os 12, aparece então o serviço que ele fazia. Ele servia à mesa, né? Ele, por ser um diácono, ele estava ajudando naquele trabalho, naquele problema social que havia entre os cristãos, entre os judeus, né, os helênicos e os judeus. Então ele estava aqui em Jerusalém servindo. E o Filipe, ele tinha eu tenho a impressão que o Filipe era o tipo do fleumático. Ele era muito dedicado ao que fazia, muito zeloso. Ele fazia tudo bem feito. E uma coisa interessante é que, para que sejamos abençoados em nossas obras e no que fazemos, nós temos que fazer bem feito, sejam as mínimas tarefas, que aparentemente não têm importância. E assim, o Filipe aqui em Jerusalém, ele fazia um trabalho tão bem feito, tentando harmonizar e resolver a tensão que havia ali, que o Espírito Santo deu uma outra tarefa para ele, mais significativa, né?
a tarefa de ser evangelista, né? O mensagem de Deus para os gentios. Interessante, né? Isso me chamou a atenção. E uma coisa que nos chama a atenção é que Paulo, ele fez a primeira perseguição à igreja primitiva aqui em Jerusalém. E então os cristãos fugiram para Samaria. Aqui está Samaria, uma distância mais ou menos de 58 quilômetros. Alguns vieram aqui para mais baixo, aqui para a Judéia. Essa região Judéia, aqui Galileia e etc. Então, alguns vieram para cá, mas o interessante é que Filipe, ele foi para Samaria. E muitos cristãos foram para Samaria. E ao chegar em Samaria, ele encontrou praticamente as portas da cidade abertas. A primeira chave para abrir a cidade foi a experiência de Jesus com a mulher samaritana. Conhecemos a história, não vamos entrar em detalhes, né? Mas a mulher samaritana levou boas novas para o seu povo. E isso quebrou o preconceito dos samaritanos, né? A segunda chave que abriu a porta da cidade de Samaria foi exatamente a parábola do bom samaritano que Jesus mencionou. E aquilo abriu o coração dos samaritanos. Eles gostaram que Jesus mencionou que o bom samaritano era exatamente um samaritano. Então isso quebrou o preconceito. E agora, quando Filipe chegou aqui em Samaria, ele encontrou a porta aberta. E ele começou a pregar, e o povo foi sendo atraído para o trabalho de Filipe, para a pregação, o que Filipe pregava e o que ele fazia. Milagres, maravilhas, prodígios, né? E a cidade inteira estava dominada por Simão, o mágico, que cria, o povo cria no que Simão mágico fazia. E então o Simão mágico foi atraído para o trabalho de Filipe. Ele certamente viu as maravilhas, curas, milagres, etc., expulsão de demônios, e o Simão Mago ficou com o olho no Filipe, e se aproximou de Filipe, e Filipe pregou. Interessante que a pregação de Filipe era mais um trabalho pessoal, era um estudo bíblico, né? Ele pregava, mas ele dava estudo bíblico também. Uma coisa que nos chama a atenção, irmãos, é que nós precisamos ser hábeis em dar estudo bíblico, conhecer a fundo, para termos argumentos para pessoas cultas ou não. Então é de suma importância sermos habilidosos em dar estudo bíblico. E é o que fez Filipe com Simão. E ele conquistou Simão. E o Simão, ele creu em Jesus. E o interessante é que o Filipe o batizou, né? Nos é dito aí na lição. Filipe batizou Filipe batizou o Simão. Interessante que a igreja aqui de Jerusalém falou do que estava acontecendo em Samaria. A pregação de Filipe, dos cristãos que foram perseguidos, foram para lá, né? E então a igreja começou a crescer, aquela multidão. E então a igreja de Jerusalém enviou 2 discípulos para lá, para ajudar, para apoiar o trabalho da igreja. Que foram eles? Pedro e João. E ao chegar os 2 aqui, eles começaram a pregar. E Pedro ouviu de Simão o que Simão fazia, o que ele era agora. E Simão ficou intrigado, né? E ele disse, mas esses homens têm um poder que eu não tenho. E eles ofereceram dinheiro aos apóstolos para ter o poder do Espírito Santo. Aí vem aquela resposta de Pedro, né? Que o teu dinheiro seja para a tua condenação, né? Vejo que estás em fel de amargura. E essas palavras impressionaram a Simão. E Simão, ele reconheceu que ele estava em problemas. E ele então pediu que os discípulos, que Pedro orasse por ele, né? E foi feita oração em favor de Simão. E certamente Deus o perdoou, né? O fato é que, posteriormente, o Simão permaneceu com os discípulos. Aí não sabemos o que aconteceu, mas o fato é que ele permaneceu com os discípulos, aprendendo mais do Evangelho de Jesus, né? Agora, uma coisa interessante que nesse movimento aqui de conversões de samaritanos, etc., então o Filipe, ele recebe uma ordem para dirigir-se, ele estava aqui,
Samaria. E a distância é mais ou menos essa aqui. Você soma 78 mais 58, mais ou menos a distância para Gaza, né? Ele estava aqui em Samaria e o anjo do Senhor falou a Filipe. Interessante que nós encontramos duas expressões. A primeira é o anjo do Senhor e a outra é o Espírito Santo falou a Filipe, né? E então ele, ao receber a ordem do Senhor, ele dirigiu-se para a estrada que dava de Jerusalém a Gaza. A distância está aqui mais ou menos, né? Havia uma outra cidade aqui que é Laquis, que certamente ficava aqui na estrada, né? E não sabemos aonde Filipe encontrou o eunuco. O eunuco tinha vindo da Etiópia, que ficava aqui do outro lado, aqui está Jerusalém, uma distância enorme. Se nós tentarmos, através dos mapas bíblicos modernos, fazer esse cálculo, eu fui tentar fazer, mas eu tinha pensado mais ou menos 300 quilômetros, dá mas muito mais que isso. É uma distância muito grande que o etíope foi da Etiópia a Jerusalém adorar. E então, o anjo do Senhor falou a Filipe, desce para a estrada de Jerusalém, que dá para Gaza, e não disse que era para ele falar para um eunuco assim, não entrou em detalhe. O fato é que ele foi. Quando ele chegou perto, diz o texto aí, que Filipe correu, está na Bíblia, né? Ele correu. Não sabemos se Filipe estava a pé, a cavalo, no jumento, não sabemos. É um ponto aí que a gente começa a conjecturar e coisas que a gente não pode dizer com certeza, né? O fato é que ele se aproximou. Ao correr para a estrada que dá para Gaza, olha, foi uma distância grande, de Samaria até Jerusalém, e depois para Gaza. Ele correu, quem sabe, não sei se desde lá ou aqui de Jerusalém, na estrada de Gaza. E quando ele estava mais ou menos perto do carro do eunuco, o Espírito Santo falou a ele, aproxima-te do carro. Foi só isso que o Espírito falou. E então, o Filipe aproximou-se do carro, estava a cavalo, não sabemos, a pé, uma distância muito grande para percorrer, né? O fato é que ele aproximou-se do carro e ele escutou que o eunuco estava lendo, percebeu que estava lendo o profeta Isaías, né? E ele perguntou, entendes o que lês? Então aqui, irmãos, estão as chaves, as técnicas, como nós nos aproximamos de pessoas mesmo com problemas culturais, né? A coisa mais, a chave número 1 para nós conquistarmos o coração de alguém desconhecido, que tem preconceito, né, de outro, é exatamente nós nos interessarmos pela pessoa. Quando a gente começou a comportar, tivemos uma aula sobre a técnica de venda, né? E uma das coisas para o comportu é exatamente falar a pessoa daquilo que lhe interessa, né? Então esse é um ponto-chave, né? Falar daquilo que interessa a pessoa. E como o Filipe, ele percebeu o eunuco lendo, ele estava lendo o profeta Isaías lá no capítulo 53, ele entendes o que lês? E o eunuco perguntou, mas como entenderei, se não há quem me explique? Aí foi quando o Filipe teve agora a entrada para a conversa, para o diálogo, para o estudo bíblico com o eunuco, né? Interessante que o eunuco pediu, sobe ao carro, senta aqui. Agora, Filipe estava com todas as condições para entrar em detalhes, né, sobre o Messias, né? E o fato é que eles seguiram viagem para Gaza. A viagem do eunuco foi exatamente, ele veio aqui da Etiópia, fez essa volta aqui pelo Mar Vermelho e tal, para vir a Jerusalém, né? Então ele estava voltando, que é exatamente esse caminho aqui de Jerusalém para cá, né? Não sabemos em que altura do caminho eles encontraram água no caminho e o eunuco pediu para ser batizado e Filipe o batizou, né? Interessante, ele era um líder da igreja, né? Deus aprovou, certamente aprovou o batismo do eunuco. Agora vem uma coisa que me chamou a atenção. Quando Filipe batizou o eunuco, eles saíram da água, o eunuco subiu ao carro, e nos é dito no texto bíblico que o Espírito Santo arrebatou a
Filipe. Aí vem, eu fui atrás dessa palavra, irmão, a palavra na enciclopédia. Nós temos o verbo arrebatar e o substantivo, arrebatamento, né? E isso pode ser várias coisas, inclusive pode ser uma questão de impressão mental e uma série de coisas, né? Mas eu fui tentar ligar essa palavra, arrebatar, com o texto bíblico, e eu cheguei à seguinte conclusão, particularmente cheguei à seguinte conclusão, é que o Espírito Santo arrebatou, na verdade, a Filipe, fisicamente o transportou dali para Azoto, porque o texto nos diz assim, que o eunuco não o viu mais, ao sair da água, ele subiu ao carro e não viu mais a Filipe. Está muito claro, né? O Espírito Santo arrebatou, e ele então foi levado para Azoto. Aqui está, ele estava, mas não sabemos aqui a distância. Eu imagino que ele estava aqui no meio do caminho, porque aqui na região de Laquis havia algumas montanhas e fontes, havia águas, e então certamente ele foi batizado nessa região, e foi transportado pelo Espírito Santo até Azoto, né? Existe uma palavra em português que é transladar, passar de um lado para outro também. Uhum. Então, irmãos, quando ele chegou aqui em Azoto, o Filipe foi embora, voltou para o seu caminho, uma distância enorme aqui. Ele estava num carro, né? Puxado a cavalos, certamente, né? Havia servos com o eunuco, né? Nós conhecemos a experiência do eunuco, né? Sabe o que ele era, o que fazia e tal. Não vamos entrar em detalhe por causa do tempo. O fato é que foi uma longa viagem. A viagem de Filipe aqui, de Samaria para Jerusalém, depois para Gaza, ele, se estava a pé, levava uma alforje, né? Com alguma comida, alguma roupa, alguma coisa, alguns petrechos que a pessoa precisa em viagem, né? Se ele estava no animal, um jumento, um cavalo, né, estava bem. Mas se ele não tinha um animal, porque o transporte animal ali na região naquele tempo era um cavalo ou um jumento. Não era fácil percorrer. E distância, essas estradas aqui não eram fáceis como as de hoje nós temos, né? Eram sinuosas, muita curva, subida, descida e tal. E isso dava canseira. Então eu imagino, irmãos, que não foi fácil o Filipe se deslocar para Gaza, e o eunuco também, na sua longa viagem, 10 vezes mais. Então, irmãos, nos é dito aí no texto bíblico que quando ele foi transportado para Azoto, ele saiu por todas essas cidades aqui, até chegar na Cesareia, que era a cidade dele, né? Há várias cidades aqui. Eu fui contar mais ou menos, achei mais ou menos umas 12. Havia uma estrada, tanto de ferro como... De ferro não sabemos, mas de rodagem, havia estrada de rodagem que ligava aqui Gaza, Azoto, Jaffa, Cesareia, Dor, Jope, Assô, até Ptolemaida. Porque foi aqui que o Filipe encontrou-se com Paulo, lá em Ptolemaida. Interessante que o Filipe, ele continuou o seu trabalho missionário. Que viagem missionária, né? Percorrendo todas essas cidades, tendo dificuldade, canseira, tinha que dormir. Onde ele dormia, não é dito os detalhes da viagem, mas o fato é que ele estava viajando, mas ele ia pregando, ia testemunhando. E o Espírito Santo era com o Filipe. E ele então chegou na sua cidade. Aqui ele morava, tinha sua casa, sua família, as suas 4 filhas profetisas. E agora essas 4 moças, elas se tornaram um apoio fundamental ao trabalho de Filipe, à pregação, aos estudos bíblicos, ao testemunho de Filipe, né? E tornou-se uma bênção o trabalho de Filipe, porque, embora fosse um homem simples, era um servo, um diácono, tornou-se um missionário, né? Um evangelista, né? Irmãos, se nós entregarmos o nosso talento, por menor, por mais simples que seja, a Deus, Ele vai multiplicá-lo, Ele vai abençoá-lo, e vai nos colocar em situações onde nós podemos fazer o melhor para a causa de Deus. Se nós propormos em nosso coração, fazermos o melhor para a causa de Cristo, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos capacitar, e nos encher, e nos conceder outros dons. Foi o que aconteceu com Filipe, né? E então ele chegou aqui por todas essas cidades, mais ou menos 10, 12 cidades, eu consegui localizar.
Em Ptolemaida não sabemos como Paulo, certamente ele saiu de Samaria e foi para Ptolemaida, foi testemunhar. Ele já estava convertido, né? Ele foi pregar para os gentios também. E aqui ele encontrou-se com Filipe, né? O Paulo e Filipe. E agora, um perseguidor e um perseguido eram antes, mas agora se tornaram amigos, discípulos de Jesus. E eu imagino a mamãe comentando sobre a experiência do encontro de Paulo com Filipe. Ele, Paulo, teve a oportunidade de relembrar a sua experiência na estrada de Damasco, seu encontro com Jesus. E Filipe estava como que absorto, bebendo a experiência de Paulo, absorvendo tudo que Paulo falava da sua experiência, né? E aquilo o encheu de inspiração, de zelo e mais amor por Cristo, né? E então nós vemos que esse encontro foi uma maravilha, foi uma grande bênção para Filipe. Agora nós vamos entrar em detalhes da lição, que certamente vai levantar algumas perguntas, né? Isso aqui foi um esboço e para que a gente tenha uma ideia do trabalho de Filipe, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pastor, eu creio que, como o senhor disse, o encontro de Paulo com Filipe foi uma grande bênção para Filipe. E eu creio, para Filipe, mas eu creio que para Paulo também foi uma inspiração. O trabalho, o trajeto que ele já tinha feito como missionário. E talvez isso tenha influenciado mais ainda Certamente. Paulo para continuar o ministério dele depois. Uhum. Eu queria mencionar um fato que eu não mencionei, mas certamente estava na mente de vocês. É o seguinte: o Filipe encontrou o eunuco. Nós encontramos duas coisas negativas aqui no relacionamento aí, que podia ser problema para Filipe, né? Porque o etíope era um eunuco, né? Ele era um gentio. Então havia problema entre judeu e gentio. E por ser o eunuco também, muito mais ainda. E, no entanto, hoje houve uma aproximação muito positiva. Crítico isso aí, porque se formos olhar como foi o profeta que foi pego lá para Nabucodonosor, eles eram eunucos e eles pregaram lá e mantiveram, quer dizer, entre os judeus mesmo não havia esse problema, essa situação. Então, eu acho isso aí bem criticado. Não tinha nada a ver entre os judeus, porque os sábios, os profetas, foi esqueci o nome. Daniel. A diferença, irmão, que acontece aí é que Daniel estava no mundo gentio pagão, era diferente que aqui era o mundo judeu. Os gentios, os judeus, não devia considerar. Essa foi uma consideração do caso. Tá na lição, né? Mas para mim é apenas para nos mostrar que mesmo havendo barreiras, houve uma aproximação maravilhosa do Filipe com o eunuco, não vai né? saber, você é eunuco, então não vou entrar em contato com você. Isso é besteira também. Uma outra coisa interessante que nós vamos encontrar aqui na experiência do eunuco, que ele era o tesoureiro da rainha Candace, né? Então ele tinha um cargo de importância, um cargo de valor. Não era qualquer pessoa, era uma pessoa de confiança, né? Então, esse fato aqui, vamos dizer assim, absorve as duas características negativas, né? Os dois pontos negativos em relação Filipe e eunuco, né? O fato é que, queiramos ou não, irmão, havia problemas, porque sempre havia problemas, né, da cultura judaica com o gentio. O judeu não aceitava facilmente o gentio. É tanto que Pedro nem aceitava. Deus deu uma visão para Pedro para que ele quebrasse esse preconceito que ele tinha, né? Porque o senhor faz considerações, talvez o senhor chegue a essa consideração também, sobre Filipe, a família, certo? Ele tinha
um cuidado especial com a família. O fato é que as 4 filhas seguiam o exemplo do pai. Ele era um bom pai. E essa é uma parte importante a considerar. E outra é que ele tinha um posto, ele foi nomeado para um posto especial, dentro de serviço, mas era posto. E aí ele perdeu esse posto, mas ele continuou pregando. Isso é importante. Foi para Samaria e continuou pregando. Essa é uma parte também. Interessante, mas importante. Os comentários. O pastor se torna aposentado, se chama diferente isso aí, certo? Mas eu deveria, muitos deles continuam pregando. Uma coisa que nos chama a atenção, irmãos, é que o eunuco, certamente, ele foi uma pessoa-chave para abrir a pregação do Evangelho na Etiópia, na região dele. Interessante que aqui é o Egito, seria mais ou menos o Egito por aqui, né? A Etiópia está lá na frente, porque aqui tem uma outra nação, aqui está o Sudão aqui embaixo, a Etiópia está lá mais embaixo, né? E eu entendo que o testemunho do eunuco na região da Etiópia, né, foi muito positivo, porque o Evangelho com que teve portas abertas, né, na África ali, né? Então, nós não temos condição de avaliar até onde vai o nosso testemunho, a nossa influência em falar das coisas de Deus. O fato é que nós temos que, por onde for, semeando as boas novas da salvação. E Cristo Jesus, como a mamãe fala, está na lição, 2 pontos para quebrar qualquer barreira social, preconceito, etc. Falarmos do amor de Deus, da morte e da ressurreição de Cristo. É isso que nós temos que fazer. Me chama a atenção na lição o caráter missionário de Filipe. Filipe era um pregador itinerante. Ele ia para as suas viagens como missionário, passando pelas cidades e falava do amor de Deus e continuava. Em tempos da minha infância, os meus pais me contavam de várias experiências dos nossos pregadores que passavam. Meu pai morava numa fazenda muito distante da cidade, no interior, e tem uma foto do pastor Emílio Azevedo, montado num cavalo, com um jaleco branco e as pastas de livros do lado do animal, uma foto dessa em casa. E ele parava ali, pregava o evangelho naquela comunidade daquela fazenda. Às vezes tinha alguns adventistas, já outros cristãos, ele passava, deixava a semente e partia. Ou seja, algo assim que remonta aí a faixa de 70 anos atrás. Era a pregação itinerante. No mundo moderno de hoje, nós vivemos num meio onde a pregação itinerante ela quase não acontece mais. Pregadores saindo, visitando, sem destino. Por quê? Porque os meios de comunicação hoje facilitam tremendamente. A televisão chega 100 vezes mais rápido, 1000 vezes mais rápido que qualquer pessoa, em qualquer rincão. Mas mesmo assim, ainda faz falta a presença do missionário, pessoa física, para no local fazer colher aquilo que foi plantado pelos meios de comunicação. Boa observação. Então, irmãos, eu queria chamar a atenção para algumas coisas interessantes que aparecem na nossa lição, né? A igreja primitiva, ela vivia em comunidades aqui, né? Em Jerusalém. A igreja, ao começar a multiplicar-se, a igreja de Jerusalém, eles tinham tudo em comum. A vida comunitária, ela não é fácil. Não é fácil. Você aceitaria viver em comunidade? Você cederia seus bens serem vendidos para darem para a comunidade? É um problema que não foi fácil para a igreja, mas aconteceu. É tanto que nós temos o caso de Ananias e Safira, que eles venderam, mas venderam só parte dos seus bens, né?
Isso é um problema, né? E sabemos que o caso de Ananias e Safira não foi por não terem doado tudo, mas porque mentiram, né? Mentiram aos apóstolos. Né? Uma outra coisa, né? E a privacidade na vida comunitária, como é que fica? É um problema, né? Todos nós temos nossas privacidades peculiares, individuais. E às vezes essa privacidade ela é prejudicada, ela é subjugada pela situação da vida comunitária, né? Então é um problema. E a irmã White fala que o povo de Deus, quando vier perseguição, terá que sair das grandes, das pequenas cidades e procurar o campo, né? E em grupos pequenos. Quanto menor o grupo, menos problema haverá. Quanto maior o grupo, mais problema haverá, irmãos. E você vai se unir com quem? Com um amigo, com aquele que você não gosta, não tem simpatia, etc. Isso é um problema. É certo que o Espírito Santo vai nos capacitar para podermos vivermos em pequenos grupos nos últimos dias, né? Um outro problema que eu vejo, que a igreja não está atenta, porque a gente não vê movimento nesse sentido, é exatamente o conselho de procurar o campo. Não é quando chegar o decreto dominical, irmãos, porque quando chegar o decreto dominical, tudo vai se tornar mais difícil. Ninguém vai poder comprar e vender, é um problema. Hoje vender um imóvel, comprar um imóvel é problemático, a burocracia complica. Então nós devemos abrir o olho e nós temos que investir no campo, procurar um local, uma chácara, uma pequena fazenda, um pequeno sítio, para que tenhamos um local onde a morte diz que quem tem um pedaço de terra, que tem uma fonte, que tem água, tem um tesouro. Então nós temos que pensar nisso. Um outro ponto que me chamou a atenção com respeito do trabalho de Filipe, nos é dito aí que ele fez algumas coisas, né? 5 fatos pelo menos, né? Espíritos imundos eram expulsos, coxos e paralíticos eram curados, grande alegria na cidade, não era só entre os cristãos, era uma alegria imensa na cidade de Samaria. Por isso os samaritanos abriram os braços para o evangelho. Uma outra coisa, se o Simão Mágico foi convertido, eles pagavam dinheiro para Simão Mágico através das suas mágicas, ele conquistou a cidade. Mas agora a atenção dos samaritanos foi desviada de Simão para Filipe, e para Pedro, e para os apóstolos, né? E uma outra coisa, né? Em muitas aldeias samaritanas pregavam o evangelho. Por todas essas aldeias aqui, na medida que ele avançava em direção à sua cidade, depois para o encontro com Paulo em Ptolemaida, eles estavam pregando com alegria. Acho que o gozo de fazer o trabalho de Deus superava o cansaço, né? E às vezes acontece, né? Alguém tem mais uma outra pergunta? Vou fazer uma consideração sobre a comunidade comum. Mesmo havendo religiosidade, o comum não deu certo lá. Deu problema, porque alguns se aproveitavam dos outros, como existe hoje, o comunismo, né? Marxismo, né? Leninismo. Foi inspiração de lado, aquela comunidade que surgiu o comunismo. Só que o comunismo, especialmente o russo, era o ópio do povo, era a religião, vai falar de Deus. Então ficou pior ainda a situação do comunismo. Agora, essa parte aí de ajudar os outros, tudo bem, é louvável. Porém, muitos se aproveitam disso. O problema existe, né, irmão? Quanto maior o grupo, mais problema tem, né? Irmãos, a experiência de Filipe para mim foi uma inspiração. Quando o irmão Nelson pediu, no sábado passado, para passar essa lição hoje, eu fiquei preocupado. Aqui é uma classe especial, né? Então, eu vou me preparar, eu vou estudar, e comecei a estudar. No sábado à tarde, vi a lição quase toda, irmão. Aí fui fazer pesquisa e tal. Irmãos, para entender melhor, nós temos que ir a fundo. Temos que buscar outras fontes, outras informações que não aparecem na lição, não tem espaço. E eu tive uma compreensão muito mais ampla do trabalho que Filipe fez pelo poder do Espírito Santo do que se eu tivesse só estudado a lição assim. Então, nós temos que ir a fundo, porque essas lições são maravilhosas.
a experiência que vem aqui na frente. Felipe é aquela historinha do YouTube. Pois é, você vê. Você não sabe de detalhes que lhe dá uma compreensão maior, né? Aonde o indivíduo está, para onde ele foi e o que fez. Então é de suma importância para que nós tenhamos uma visão maior do valor da palavra de Deus, do testemunho pessoal. Você chegou ao final? Pastor, aí está a importância da classe da escola sabatina. Porque nós, por exemplo, durante a semana estudamos em casa, mas a pessoa que vai recapitular a lição, ela vai buscar Exatamente. mais detalhes. E isso que favorece a todos, não é? Muito bem. Que Deus nos abençoe e que possamos absorver essa inspiração de Filipe, né? E também de Paulo, que foram pioneiros na igreja. Nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de recapitular esta lição e aprender mais de Tua palavra. Ajuda-nos a sermos zelosos, cuidadosos, diligentes em procurar conhecer com mais profundidade a Tua palavra, que é a verdade, o alimento espiritual que permanece para sempre. Ajuda-nos a sermos verdadeiros Filipes em nossos dias, com o poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.